Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Procurador. Eu sou Ricardo Cardoso e hoje nós vamos falar sobre a diferença entre Procurador Federal, Procurador da República e Procurador da Fazenda Nacional. Quais são as diferenças entre essas carreiras? Então, pessoal, esse vídeo é dedicado a todo jornalista que confunde Procurador Federal com Procurador da República, chama os procuradores federais de membros do Ministério Público, faz essa confusão. Então esse vídeo é dedicado a esclarecer isso. E se você quer saber no detalhe sobre a carreira de Procurador Federal, sobre a carreira de Procurador da República ou sobre a carreira de Procurador da Fazenda Nacional, nós temos vídeos detalhados sobre essas carreiras no canal. Inclusive, nós temos vídeos sobre o meu concurso de Procurador Federal, sobre quais os custos de um concurso dessa natureza, com muitas fases que podem chegar até 15 mil reais. Então eu te aconselho a ver esses outros vídeos para entender melhor como funcionam essas carreiras. Então a primeira diferença entre essas carreiras é a atividade. O Procurador da República, ele é membro do Ministério Público Federal, ou seja, ele seria equivalente a um promotor federal. Já o Procurador Federal, ele é membro da Advocacia Geral da União. E as atribuições do Procurador Federal é junto às autarquias e fundações da União, seja na consultoria dessas autarquias, seja na defesa. Quais são as principais autarquias? INSS, IBAMA, INCRA, universidades federais. Já o Procurador da Fazenda Nacional, ele também é membro da Advocacia Geral da União e a atividade deles é vocacionada à defesa e também a ajuizamento de cobranças dos tributos da União. Então, se você é devedor da União, o Procurador da Fazenda Nacional é que vai ajuizar a ação cobrando na Justiça os créditos da União. Então, esta é a primeira diferença entre essas carreiras, que é a atividade. O membro do Ministério Público da União, como ele tem uma atuação mais abrangente, pode ser na área criminal, pode ser na área civil, ajuizando ações coletivas, ele tem uma atividade muito mais proativa, ou seja, ele identifica interesses da coletividade e ajuiza, inclusive contra as autarquias e fundações que os procuradores federais defendem. Então imaginem que o Ministério Público ajuizou uma ação coletiva e o IBAMA é réu. Pode ter o Ministério Público Federal de um lado, com o Procurador da República representando, e um Procurador Federal do outro lado fazendo a defesa do IBAMA. Isso é bastante comum, inclusive. Pode acontecer também de um Procurador Federal ser réu junto com o Procurador da Fazenda Nacional numa ação, por exemplo, que discuta tributos da União e reconhecimento de benefícios previdenciários, o que é bastante comum, porque quem faz a defesa do INSS é o Procurador Federal e quem faz as defesas dos tributos da União é o Procurador da Fazenda Nacional. Então a primeira diferença entre essas carreiras é que um é membro do Ministério Público Federal e os outros dois são membros da Advocacia Geral da União, sendo as atividades bastante diferentes. A segunda diferença entre os procuradores da República, os procuradores federais e os procuradores da Fazenda Nacional é a remuneração. De um lado, nós temos o Ministério Público Federal, com os procuradores da República. Do outro lado, nós temos os procuradores federais e os procuradores da Fazenda Nacional, que são da Advocacia Geral da União. Estes, via de regra, têm carreiras iguais. Pode ter alguma diferença de promoção, que algumas carreiras estão promovendo um pouquinho mais rápidas que as outras, mas, enfim, a tabela de salarial é a mesma. Vai ficar aqui no vídeo. Já o Ministério Público Federal, o Procurador da República, tem um outro tipo de remuneração, que é um pouco mais alto que as carreiras iniciais da AGU. Também fica aqui no vídeo o valor da carreira inicial do membro do Ministério Público Federal. Vale salientar que os procuradores federais e procuradores da Fazenda Nacional, como membros da Advocacia da União, também percebem honorários, que deixam sua remuneração mais aproximada com os membros do Ministério Público Federal. Lembrando que os honorários de sucumbência, que integram também a remuneração dos membros da AGU, é parcela variável, pode subir, pode descer e não tem valor fixo. É muito comum que em épocas como abril, novembro, a remuneração seja mais alta, mas meses como janeiro, que não tem expediente judiciário, a remuneração seja mais baixa, pois os honorários de sucumbência varia de acordo com o êxito nas ações. Então essa é a segunda diferença, a remuneração. A terceira diferença entre os procuradores da República, federais e da Fazenda Nacional diz respeito aos direitos. E os direitos que mais me chamam a atenção, que faz bastante diferença entre uma carreira e outra, são os 60 dias de férias e as licenças prêmios. Quem tem direito à licença prêmio é só o Ministério Público Federal, ou seja, os procuradores da República. Eles têm licença prêmio e 60 dias de férias. Já os procuradores federais e procuradores da Fazenda Nacional têm apenas 30 dias de férias e não têm a licença prêmio. Então essa,
na minha visão, é uma grande diferença entre os procuradores da AGU e os procuradores da República, que são do Ministério Público Federal, como eu já disse. Para aqueles que não sabem o que é licença-prêmio, a licença-prêmio, também conhecida como licença-assiduidade, ela é dada para aquelas pessoas assíduas, que vão trabalhar frequentemente, não falta, etc e tal, e é 3 meses de descanso a cada 5 anos de trabalho. Na grande maioria dos órgãos públicos, seja estaduais, sejam na União, já perderam esse direito há 10, 20 anos, mas eles continuam presentes nas carreiras do Ministério Público e nas carreiras da magistratura. E no meu entender, é o melhor e mais vantajoso benefício destas carreiras de Ministério Público e magistratura. Uma quarta diferença entre os procuradores da República, procuradores federais e procuradores da Fazenda Nacional diz respeito à estrutura. E aqui os 3 órgãos são bastante diferentes. Por quê? Porque o Ministério Público é uma instituição centenária. Então eles têm uma estrutura, digamos, perto à perfeição. Se você vai ver um procurador da República, a grande maioria deles tem pelo menos um analista, que é um servidor de ensino superior lhe dando apoio, um técnico, que é um servidor de ensino médio lhe dando apoio, mais um estagiário. Eu já trabalhei em gabinetes que existiam quase 10 pessoas trabalhando apenas para um procurador. Ele tinha 2 analistas, tinha 4 técnicos e 3 estagiários, ou seja, uma estrutura dos sonhos para um procurador trabalhar. Já o procurador federal, normalmente ele tem um estagiário e de vez em quando divide estagiário com alguém, ou seja, é a estrutura mais pobre dessas 3 carreiras. Isto porque a Procuradoria Federal foi criada no começo dos anos 2000, então não houve tempo para a estruturação dessa carreira. Antigamente a Procuradoria Federal era uma procuradoria de cada autarquia, o IBAMA tinha sua própria procuradoria, o INSS tinha sua própria procuradoria, a Anvisa tinha, as universidades tinham, e a criação da Procuradoria Federal foi juntar todas essas procuradorias numa só, que chamaram de Procurador Federal, porém ela está em estruturação, não tem um quadro próprio de carreira, então não vai ter essa estrutura, por exemplo, que tem o Ministério Público Federal. A terceira carreira, que é de Procurador da Fazenda Nacional, ela também tem uma estrutura, não é tão boa quanto a do Ministério Público Federal, mas é melhor que a de Procurador Federal. Por quê? Como já dissemos, o Procurador da Fazenda Nacional, ele está muito vinculado à Receita Federal. E a Receita Federal é um órgão super estruturado. Então ali eles vão ter um servidor da Receita Federal que vai dar um apoio para eles. Eles vão ter um background muito importante, porque o quê? Quem está por trás ali dos subsídios que é prestado à Procuradoria, o apoio que é dado à Procuradoria, é a Receita Federal. E como sabemos, a Receita Federal é um órgão muito bom, que tem auditores da Receita Federal, tem analistas tributários, todos muito preparados. Então, como a Procuradoria da Fazenda Nacional tem ali a Receita Federal por trás, então eu considero que eles têm uma estrutura um pouco melhor que a de Procurador Federal, mas também não é melhor que a do Ministério Público Federal. Por fim, a quinta diferença entre essas 3 carreiras que nós estamos abordando hoje diz respeito à remoção. Por que eu achei importante falar sobre remoção? Porque você, quando passar num concurso desses, muito provavelmente você vai para o norte do país. Talvez, se você tiver uma nota muito boa no concurso, talvez você fique lotado no oeste do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina, no Mato Grosso do Sul, mas em regra as pessoas que passam nesse concurso vão para Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, vão para o norte do país. Então é bastante importante para aquelas pessoas que estudam para esses concursos públicos saber quando vão ser removidas e para onde vão ser removidas. E nesse sentido eu acho que a carreira de Procurador Federal se destaca em relação às demais. Por quê? Porque a carreira de Procurador Federal, ela é a maior dessas carreiras em número de membros. Logo, como os membros se movimentam na carreira, é muito mais fácil acessar uma capital, é muito mais fácil chegar na sua cidade de origem. Até porque a carreira de Procurador Federal também tem muita vacância, pois ela é a maior das carreiras. Muitas pessoas saem para outras carreiras estaduais. Enfim, como há bastante vacância na carreira de Procurador Federal e bastante cargo, bastante encargo, que é a assunção de cargo de chefia sem o dinheiro correspondente, então você pode pegar um encargo em Brasília, um encargo em Porto Alegre, de chefia e ir para a capital, eventualmente comandar uma equipe, sem passar pelo concurso de remoção, muitas das vezes. Já na carreira de Procurador da República, existem os ofícios. Então, assim, na minha cidade existe apenas 2 ofícios, sendo que um é criminal e o outro é civil. A Procuradora da República do ofício civil, ela tá lá no cargo há bastante tempo e ela não tem a intenção de sair de Rio Grande. Então, se eu fizesse, por exemplo, um concurso para Procurador da República, muito provavelmente eu viria a ocupar o ofício criminal da minha cidade. E ficaria nesse ofício criminal por
muitos e muitos anos, até a colega se aposentar ou até ela pedir remoção. Então, nesse sentido, a carreira de procurador da República, ela é bastante travada na área que você vai querer atuar. Então, por exemplo, vai ter que vagar na sua cidade, não é todas as cidades que tem Ministério Público Federal. Os cargos são poucos na cidade, as cidades do interior têm 2 procuradores, às vezes tem 1, às vezes tem 3, mas não são muitos cargos de procuradores no interior e normalmente são poucas procuradorias no interior. Chegar na capital é bastante difícil, como eu disse, precisa vagar um ofício para que você assuma esse ofício. Já a carreira de procurador da Fazenda Nacional é um meio termo entre os dois. Existe um trânsito na carreira, você pode assumir cargos, se deslocar. Não é tão mais fácil de chegar na sua cidade natal como na carreira de procurador federal, mas eu entendo que é menos difícil também de chegar na sua cidade por remoção. Até porque existe virtualização das demandas nas carreiras de procuradores da Fazenda Nacional. Ou seja, imagina que essa unidade foi digitalizada, né? Quando eu digo digitalizada, ela virou tudo processo eletrônico e aí a Procuradoria Central diz, não tem necessidade de manter uma procuradoria lá naquela cidadezinha do interior. Vamos trazer todo mundo para a capital, virtualmente, distribuir os processos entre os procuradores, e os procuradores podem morar na cidade que quiserem, ou podem só ir fazendo audiências nessa cidade que ficou pendente os processos, sendo que na Procuradoria da Fazenda Nacional também tem muito poucas audiências. Então é mais fácil você morar numa outra cidade, ou morar numa cidade perto da que você tem exercício. Eu acho que é mais flexível o deslocamento. Então, quanto à remoção, eu acho que a de procurador federal é um pouco mais flexível, depois a de procurador da Fazenda e depois a de procurador da República. Essas, pessoal, foram as diferenças que eu entendo mais importantes entre as carreiras de procurador da República, que é membro do Ministério Público Federal, entre as carreiras de procurador da Fazenda Nacional e procurador federal, que são carreiras da Advocacia Geral da União. E se você gostou ou não conhecia essas diferenças, eu peço que deixe seu like, o gostei, que ajuda muito o nosso canal a crescer. Caso você tenha ficado com dúvidas, queira saber mais ou queira deixar dicas de vídeos, eu te recomendo deixar aqui nos comentários. Se você quer saber mais sobre carreiras públicas, carreiras jurídicas ou concursos públicos, eu te convido a te inscreveres no canal. Eu te agradeço por ter ficado conosco até agora, muito obrigado e até breve.